Paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje é um vídeo muito legal, muito importante, né? Muitos irmãos sempre fazem comentários pedindo para ensinar como é que se lava uma tuba, como é que se faz a desmontagem disso, daquilo, né? E eu tô querendo fazer uma série aqui no nosso canal. Claro, se os irmãos quiserem também, para ensinar alguns segredos de limpeza e manutenção nos instrumentos. Segredos esses, como é o segredo de hoje que eu vou falar para os irmãos, de como tirar o zinabre. Esse é o tema do vídeo de hoje. Como remover o zinabre dos nossos instrumentos, tá bom? Antes de explicar para os irmãos como é que remove o zinabre de forma segura, eu estou fazendo um pedido para os irmãos, que os irmãos, por favor, se inscrevam, pois é a inscrição dos irmãos que nos ajuda e incentiva a trazer novos vídeos como esse, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Como muitos de nós já sabemos, quanto mais não utiliza o nosso instrumento, mais aparece, vou tentar mostrar a imagem aqui para os irmãos, mais aparece aquelas borras verdes, né, que é chamada de usinabre. Aquilo acontece, irmão, por causa de bactérias, né? Os nossos instrumentos, eles têm um ambiente muito propenso para bactérias, porque aqui dentro, né, dentro dos tubos, não passa luz. Então você tem um ambiente úmido e quente para fazer a proliferação de bactérias. E é claro, né, que os irmãos que não escovam muitos dentes ajudam a criar essas bactérias, restos de comida, né, normalmente instrumentos de crianças, né, é, acaba gerando um pouco mais de usinabre, né? Então, assim, irmãos, é uma coisa que todo instrumento tem ou vai ter, tá? E muitos irmãos, uma coisa que é importante explicar, muitos irmãos pensam que só o instrumento, né, com o latão amarelo, o latão cru, que gera usinabre, que os instrumentos que não têm instrumentos que têm acabamentos não gera. Vou mostrar aqui para os irmãos. Aqui, irmãos, essa daqui é uma peça de uma outra tuba, né? Uma pompa de uma outra tuba. Muitos irmãos acreditam que, pelo fato do instrumento ter esse tipo de acabamento, esse daqui é um acabamento a níquel, né? Por que que tem esse acabamento a níquel? Porque, obviamente, no passado, essa é uma tuba de mais de 60 anos, teve desgaste no material e ficou com folga. Então, para corrigir essa folga, foi feito um acabamento niquelado na pompa para cobrir essa folga. Então, muitos irmãos pensam que o fato, né, das tubas dele ter esse acabamento aqui em níquel, ou ter aquelas tubas. Vou pegar outra pompa aqui, peraí. Aqui, ó. Tem esses acabamentos de instrumentos de prata, né? Que a cor é branca, que não gera usinabre. Não, irmãos. Tanto as de níquel, tanto essas daqui que vem nos instrumentos da prata. Vou pegar outra aqui, ó. Aqui, irmãos. Né, tanto os instrumentos que tem as pompas em opacas, esse daqui não tem. A central tem aqui, ó. Não, não tem também. Enfim, pompas de alpaca que tem o macho em alpaca, né? Os irmãos pensam que não gera usinabre. Mas, irmãos, gera sim, tá bom? E bom, meus irmãos, aqui eu tô com a minha tuba principal, né? Uma tuba contrabaixo, né? E é o instrumento que eu mais uso, tá? Aí eu decidi aqui, irmãos, pegar para os irmãos essa pompa aqui, ó. É a terceira, eu abri aqui para os irmãos. E bom, meus irmãos, essa pompa aqui, vou tentar mostrar para os irmãos, ó, ela tem, ela tem os inabres bem lá no fundo, tá? E bom, o que que eu vou usar, né, para tirar esse usinabre, até as pompas aqui, os irmãos podem ver, ó, ela tá com um aspecto de ferrugem, né? O ideal seria pegar uma pompa mais encardida, mas infelizmente, irmãos, a mais encardida que eu tenho é essa daqui, tá? Então vai ser ela mesmo, tá? Então, o que que eu uso para tirar esse usinabre interno, né? Como é que eu faço para tirar esse aspecto de velho aqui do instrumento? Irmãos, eu vou usar aqui dois materiais, tá? Dois ingredientes importantes. Água, isso daqui é um pulverizador, né? Se eu não me engano, esse é o nome, né? Pulverizador. Isso daqui, irmãos, é utilizado em estética automotiva, né? Esse meu que eu tenho aqui, ele é de 2 litros, tá? E o agente químico que vai fazer com que essa pompa
vire uma pompa limpa, tá? É isso daqui, ó. Ele tá até num saquinho, né, que eu comprei pela internet. É isso daqui, irmãos. Ácido cítrico, tá? Eu uso dessa marca aqui, ó, né? Sauce, né? Irmãos, isso daqui é barato, tá? Isso daqui é esse produto que utilizam, né? Em estéticas de instrumentos, tá? Tem gente que fala assim, ah, mas tem estética que utiliza desengraxante. Irmãos, o desengraxante, ele limpa também, não vou dizer que não. O desengraxante, ele limpa, tá? Ele não estraga o verniz, tá? Esse daqui já chega a estragar o verniz, tá? Não vou mentir para os irmãos, estraga o verniz, mas eu vou mostrar para os irmãos como manipular, tá? Então, assim, esse daqui estraga o verniz, tá? Então, vou estar mostrando, tá? O desengraxante, ele não estraga o verniz. Porém, irmãos, o que que acontece? Ele deixa as pompas muito porosas, tá? E o que que acontece? Para o limpador, né, o esteticista, né, poder deixar a pompa lisinha de novo, ele faz um acabamento em lixa, né? Então, ele realmente lixa a pompa para ela poder ficar amarelinha. Nesse caso aqui, irmãos, esse produto aqui, ele não estraga o latão, mas estraga o verniz, tá? Então a pompa ela fica amarelinha, tá? Na verdade ela fica com uma coloração amarela, verde ou marrom, dependendo do instrumento que os irmãos têm em mãos, tá? Então ela fica com essa coloração meio estranha. Eu já vi gente comentando que fica até meio azulado. Eu particularmente nunca vi, porque o produto ele reage com o que tem na pompa. Então no meu caso aqui, né, os irmãos podem ver, ela tá brilhando porque ela tem muita graxa, né? E normalmente ela fica aí nesse tom marronzado, esverdeado, tá? E em alguns casos até branco, tá? Mas é muito raro, tá? Tem um instrumento aqui que por algum motivo ela fica branca, tá? Então eu vou usar água e esse produto aqui, que é o ácido cítrico, tá bom? E vou mostrar para os irmãos como faz. Bom, meus irmãos, eu tô aqui na pia de casa, tá? Eu peguei o meu pulverizador. Não sei se eu vou conseguir mostrar para os irmãos, vou até acender mais algumas luzes aqui. Bom, aqui, irmãos, eu peguei o pulverizador, ele tem uma marcação aqui, ó. Vou tentar achar. Não sei se dá para focar aqui, ó. Tá vendo que ele tá marcando os mls, né? Aqui, irmãos, eu tenho uma jarra de 2 litros, tá? E eu só vou usar 1 litro só, porque é assim que funciona a mistura. Eu vou pegar aqui meu pulverizador e vou encher de água, tá? Ou melhor, tentar encher de água aqui. E eu tenho que encher, irmãos, em até 1 litro. Tem a marcação de 1 litro aqui. Vou deixar enchendo aqui e vou fazer o corte para os irmãos. Bom, meus irmãos, eu enchi 1 litro aqui e simplesmente joguei a água aqui. É água normal, tá? Não tem nada de diferente, tá? Então vamos aqui colocar no fogo. Essa água ela tem que esquentar. O fogão tá ligado. Acendi o fogão. E o que que acontece, irmãos? Eu vou deixar essa água esquentando, tá? Ela tem que estar quente em que ponto? Irmãos, ela tem que estar quente, com a água quente, no sentido que ela fique mais quente do que a água do chuveiro, mas que os irmãos ainda consigam colocar a mão sem se queimar, tá? Não pode deixar a água ferver, tá? Ela tem que estar quentinha. Então, vou deixar aqui no fogo aqui e já já a gente retorna. Bom, meus irmãos, eu já esquentei aqui a água, ela tá quente. Infelizmente eu não tenho como provar que ela tá quente, mas ela está quente, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, tá? Tentar abrir aqui, só um minuto. Pronto, irmãos, eu abri aqui, ó. Como os irmãos podem ver, ele é tipo um açúcar, vamos se falar assim. Vou pegar aqui com a outra mão, que muita gente não sabe, eu sou canhoto, tá? E o que que os irmãos vão fazer? Com a água quente, os irmãos vão colocar 3 colheres, colheres normal, vamos falar assim, né? Do pó, a cada 1 litro de água, 3 colheres, tá? Vou pegar aqui, tá vendo? 2 e 3, tá vendo? Ó, a água vai ficar um pouco opaca, tá? O que que os irmãos vão fazer? Os irmãos vão esperar 1 minuto, tá? Porque
esse açúcar, vamos falar assim, esse ácido, né? Ele tem que, ó, eu não sei se os irmãos vão conseguir ver, tá? Ele tem que dissolver um pouco. A água fica um pouco opaca, tá? Mas ele tem que dissolver. Vou esperar aqui um minutinho e a água vai clarear um pouco. Bom, meus irmãos, já se passaram um minuto, tá? E um ponto importante, eu tenho que usar luvas, irmãos. Pela questão do YouTube, eu sou obrigado a utilizar luvas, mas isso daqui, irmãos, é um ácido muito fraco. Tem gente que coloca isso até na comida. Não recomendo, não tenho certeza, tá? Eu posso estar passando informação errada, tá? Mas está escrito aqui que é alimentício. Então, ó, os irmãos veem aqui, ó, tá escrito aqui, ó, não contém glúten, tá? Então isso daqui é comestível, tá? Mas lembrando, façam o que eu faço, não façam o que eu digo. Bom, enfim. Bom, aqui a gente tem a nossa mistura, irmãos, e esse daqui é um vídeo explicativo, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu peguei aqui um pouco de papel higiênico, ó. Vou pegar um pouco de papel higiênico e eu vou cobrir somente esse lado aqui, somente essa ponta aqui, esse tubo aqui, tá? O que eu faço numa situação real? Irmãos, eu tenho um baldinho aqui em casa, tá? E como os irmãos podem ver, essa daqui é uma pompa que não dá para ficar em pé, ó, tá? Ela fica, né, deitada, né, curvada, enfim. E o que eu faço para deixar ela em pé? Vou até mostrar aqui para os irmãos. Eu tenho um balde, tá? Não peguei o balde. O que eu faço? Eu pego um pregador, na verdade eu pego 2 pregadores, tá? E eu já vou mostrar o porquê. Aqui, ó, coloco um em cada lado, tá? Ó, os irmãos verem aqui, ó. Um em cada lado. E aí eu tenho um terceiro pregador aqui, ó, que eu não vou colocar ele preso assim, tá? Eu vou colocar ele de ponta cabeça. Virar a pompa aqui, ó. Vou colocar ele assim, ó. Tá vendo? Tô fazendo com uma mão, mas com 2 mãos é mais fácil, tá? E o que vai acontecer? Eu vou estar criando meio que uma perninha. Eu regulo aqui o tamanho e tal, tá? É só para efeito explicativo, tá, irmãos? E aí, eu coloco no balde e ele vai ficar, obviamente, em pé, tá? Aqui é só demonstração. Eu coloco dentro do balde e a pompa ela fica reta. Então, a pompa ela fica reta, né, dentro do balde, tá? Mergulhada nessa solução sem entrar em contato com o verniz. O que acontece se eu deixar o verniz encostar aqui no ácido? Irmãos, ela vai ficar com uma coloração branca, tá? Fosca. Dá para tirar essa coloração? Dá, mas aí é com base num lixamento também, um jato de água muito forte e tal. Então, assim, irmãos, estraga um pouco a pintura, ela volta a brilhar depois, só que ela fica bem mais frágil. Então, no caso dessa pompa minha aqui, que ela tem esse tom de cobre, ela acaba sumindo, tá? Ela fica aí com tom, continua com tom de cobre, só que como ela tá frágil, começa a aparecer, né, o acabamento que tá por baixo dessa pompa, que é o acabamento a níquel. Então começa a aparecer aqui, né, como se fala assim, a coloração prateada, que é o níquel que está por baixo dessa cor, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora, irmãos? Como eu disse, eu peguei o papel higiênico aqui, tá? Eu vou pegar um pouco de papel higiênico, vou molhar aqui, tá? E vou jogar aqui em cima da pompa, tá? Deixa eu só dar uma secada aqui, vou tentar mostrar para os irmãos. Ó, irmãos, isso daqui foi o melhor que eu consegui, tá? Tô até molhando o papel higiênico aqui embaixo, ó. Então eu vou pegar um pouco do papel higiênico, tá? E vou molhar aqui na nossa solução, tá? Molhei aqui, ó. Não sei se vai dar para os irmãos ver. Vou deixar em cima dessa pompa aqui, ó. Tá certo? Sem encostar na pompa principal, tá? E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou molhar um pouquinho mais de papel, tá? Quando os irmãos forem lavar em casa, os irmãos façam como eu disse para os irmãos. Deixa a pompa reta, tá? Coloca num balde ou numa panela que nem essa, tá? Olha, irmãos, eu vou fazer um desenho assim,
Ó, isso, assim, ó. Quanto tempo tem que ficar nessa solução? Irmãos, é 5 minutos, tá bom? Então eu vou deixar meus 5 minutos aqui, ó. Como os irmãos podem ver aqui, ó. Eu deixei rasgado aqui, porque alguma pessoa, né, pode fazer um teste, vamos falar assim, um teste que não é o certo, né? Tipo assim, eu coloco a solução tal. E aí depois no vídeo corta ali a parte corta a parte, né? Da limpeza e ele tá usando outro produto. Deu para entender? Eles usam outro produto e diz que foi o produto. Aqui, ó. Ela até caiu um pouquinho aqui, ó. Aqui eu tô deixando assim, por quê? Para provar para os irmãos que essa solução minha aqui funciona realmente, tá? E que é utilizada. Ó, ela tá com a abinha aqui para cima. Vou deixar os 5 minutos, vai ter o corte aqui, tá? E desses 5 minutos, irmãos, a diferença a gente vai tirar junto, tá bom? Bom, meus irmãos, voltando aqui, ó, tá? Tava nessa posição aqui, eu tive que pegar o celular para carregar um pouco, tá? Ó, se os irmãos compararem o antes e o depois, tá tudo aí no mesmo lugar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tirar aqui nosso papel higiênico, tá? Ó, tirando aqui, ó. Ó, no meu caso aqui, ó, ficou num tom meio que não tá focando, ó, ficou num tom meio amarronzado. Tá vendo que tem uns marrons escuro e um claro? O que acontece aqui, irmãos, nessa nossa solução? Bom, pelo que eu pesquisei na internet, irmãos, essa solução nossa aqui, né, de ácido cítrico, ela calcifica, né, as bactérias, né, o usinado. Então ela fica meio que sólida, vamos falar assim. Não sei se é a palavra certa, tá? Ó, aqui, ó, mais escuro e aqui, ó, mais clarinho. Tem até um... Cadê aqui, ó? Isso daqui, ó, é o usinabre, ó. Tá vendo aqui? Sujeirinha de usinabre, tá? E o que nós faz depois? Bom, irmãos, obviamente a gente vai colocar aqui na água e vai tirar com a esponja, tá bom? Vou pegar aqui a minha esponjinha, ó, uma esponja normal. Posso usar a parte verde? Irmão, se ela tiver encascada assim, como é o caso da minha pompa, pode usar, mas isso daqui, irmãos, é uma vez na vida e outra na morte, tá? O ideal é sempre utilizar aqui a parte amarela. Aí os irmãos falam, mas você falou sobre lixamento e tal. Eu sei que eu falei sobre lixamento. Só que isso daqui, o Scotch-Brite, né, da esponja, ele não é tão abrasivo quanto uma lixa. No caso, para quem usa desengraxante, eles utilizam lixas a partir de 5.000, 3.000, enfim, dependendo do tanto de tempo que a pompa ficou em contato ali com a solução. E aí, nesse caso, tira mais material do que o Scotch-Brite da esponja, tá bom? Então, eu vou lavar aqui, tentar achar uma posição aqui para os irmãos conseguirem ver. Vou pegar um copinho aqui, ó. Bom, irmãos, é o máximo que eu consigo fazer, tá bom? Então eu venho aqui, vai utilizar o detergente, tá? Eu estou utilizando esse detergente aqui de marcas duvidosas, tá? Não conheço essa marca, mas minha mãe comprou. Os irmãos falam, mas tem que utilizar detergente neutro. Sim, irmãos, o ideal é o detergente neutro. Mas aqui, irmãos, a gente está fazendo uma limpeza externa e a gente vai utilizar muita água em abundância para poder tirar essa solução desse detergente aqui, tá? Então aqui, ó, eu vou simplesmente esfregar, ó, sem medo de ser feliz, tá? Tirei aqui, ó, vou utilizar a parte amarela da esponja, não sei se está focando aqui, vou utilizar a parte amarela da esponja, tá? Certo? E aqui, irmãos, eu vou simplesmente enxaguar. Utiliza-se sempre muita água para enxaguar, irmãos. Muita água mesmo, tá? Ó, vou tentar mostrar aqui para os irmãos. E essa é a nossa pompa, ó. Tá vendo?
Ela ficou bem amarelinha, tá? Só que ainda tem esses pontos aqui, ó, tá vendo? Aí aqui, ó, a outra parte, ó. O que acontece aqui, irmãos? Vou até pegar o celular aqui. Por que ela não ficou amarela por completo? Ó, os irmãos podem ver que tem até uma mudança de tom, ó. Aqui tá mais escuro e aqui já tá mais claro. Por que ela não ficou amarelinha? Bom, irmãos, aqui a gente colocou em contato com um papel higiênico, tá? O ideal mesmo era ter mergulhado a pompa aqui, né? E aí deixasse a solução agir, trabalhar, né? Para ela poder ficar amarela de novo. Então, nesse caso aqui, irmãos, a gente só colocou um papel higiênico aqui em cima e ficou em contato aqui, né? Mas e o papel higiênico não deve ter passado tanto produto como seria se o produto tivesse imerso aqui na solução, tá bom? E bom, meus irmãos, eu falei também para os irmãos que serve para a parte interna, né? Para tirar o usinado da parte interna, tá? No caso aqui a gente só colocou para o lado de fora. E como é que os irmãos fazem para poder fazer a limpeza interna do instrumento? Eu só tô com uma mão aqui, tá? Mas é só para os irmãos terem uma ideia. Os irmãos simplesmente vai pegar a nossa solução, tá? Que não deve estar tão quente, aqui ela já deu uma esfriadinha, tá? E aí, irmãos, o que os irmãos vai fazer? É só para efeito didático, tá? Vamos infringir ela aqui, tá? Os irmãos vai virar a pompa, vai deixar a pompa aqui em pé, tá? E simplesmente vai jogar a nossa solução aqui dentro, sem que a parte brilhante do instrumento fique em contato. Os irmãos conseguem limpar tanto a parte externa quanto a interna, sem encostar no verniz, tá bom? Aí os irmãos pegam um copo, colocam aqui dentro, né? Imagina que esse daqui seja o nosso produto, né, da torneira. Imagina que é o produto. Os irmãos vão pegar o copo com o produto, colocar aqui dentro, tá? E deixar os 5 minutos, que vai fazer aí, né, o processo aí, né, do produto. E o produto vai fazer com que a pompa fique limpa por dentro, tá? Bom, meus irmãos, perguntas. Irmãos, eu fiz o processo, né, do produto. Vou conseguir mostrar aqui dentro, tá? Eu consegui fazer o processo do produto, tá? E o que acontece? Ainda ficou o zinabre na parte interna aqui e tal. O que eu faço, irmãos? Os irmãos voltam a fazer, né, a aplicação do produto. Ah, eu peguei, limpei. Não saiu tudo. O que eu faço? Irmãos, aí os irmãos faz o processo de novo, 5 minutos, tá? Posso deixar mais tempo? Irmãos, não recomendo, por quê? Como eu disse para os irmãos, esse daqui estraga o verniz, mas não estraga o latão. Porém, irmãos, se ficar muito, muito tempo aqui, os irmãos começam a ter aquele resultado que é igual a desengraxante. O metal começa a ficar meio pipocado, meio riscado e tal, né? E aí tem que corrigir com lixamento. Não é tão forte quanto o desengraxante, mas os irmãos conseguem perceber que a pompa fica bem áspera, tá bom? Então aqui, irmãos, eu vou agora fazer o procedimento correto, tá? Vou colocar no balde, vou fazer a imersão e eu já volto aí com os irmãos mostrando como é que fica aí a nossa pompa completamente limpa, vamos falar assim, tá bom? Então eu já volto. Bom, meus irmãos, voltamos, tá? Essa daqui é uma pompa que não foi limpa, tá? Ela tá bem usadinhas, né? Os irmãos podem estar perguntando por que ela tá com esses pontos mais escuros aqui, o que fez ela ficar desse jeito. Tem tubas que fica, mas não é tanto assim, irmãos. Isso daqui, nesse meu caso aqui, aconteceu por causa de um produto químico, né? Que eu utilizei, que eu estava testando, tá? E infelizmente o produto não era bom, tá? E aí o que acontece? Ficou com essas marcas, tá? Então isso daqui, irmãos, é só para os irmãos terem uma comparação do antes e agora, irmãos. Fiquem aqui com o depois. Olha só isso. Fala se não é um brilho, ó. É um brilho, um brilho. Os irmãos estão vendo aí a pompa. Vou tentar mostrar a parte interna aqui. Não vou conseguir focar aqui para os irmãos aqui. Mas pode acreditar, irmão. Isso daqui está limpo internamente. Tentar mostrar as beiradas aqui. Não sei se eu vou conseguir. Não tô conseguindo, irmãos. Mas, irmãos, podem confiar. Ó,
Os irmãos podem reparar que tem até um brilho ali em cima, né? Ó, ó, ó. Ah, importante dizer também, irmãos, que eu esfreguei a parte interna, tá? Tem uma escovinha aqui, ó, pra fazer a limpeza também, tá? Tem a outra escovinha, pegar a outra escovinha aqui, ó. Aqui, irmão, tem as outras escovinhas aqui, ó. Essa daqui, né, como os irmãos podem ver, ela tem um cabinho. Ela vai até o fundo aqui, dá para esfregar também. Então tem que ter tanto a ação mecânica, tá? Quanto a ação do produto. Como os irmãos podem ver, ficou sensacional, ficou incrível, irmãos. Olha só que coisa linda. E agora, o que eu vou fazer, irmãos? Vou engraxar minha pompa, tá? Não é o ideal, tá? Porque essa pompa aqui, irmãos, ela fica na parte de baixo aqui da tuba, tá? Ela fica aqui na parte de baixo, tá? Então não é o ideal, tá? Mas eu vou utilizar o Specific Luthier, essa graxinha líquida, tá? Essa graxinha aqui, irmãos, é mais para a pompa que fica em cima, não embaixo, porque tem um risco dela cair. Aí cai, aí amassa, aí não é legal, tá? Mas como eu tô sem graxa sólida, tá? Tem até um outro jeito de engraxar, que eu até posso mostrar para os irmãos num outro vídeo, se os irmãos quiserem, tá? Aí eu passo a graxa e vou conectar aqui na minha pompa, né, na minha tubulação, sem nenhum problema, tá bom? Uma coisa também que eu acho interessante explicar para os irmãos é que pode ser que tenha irmãos que conheçam aí o ácido cítrico, né? E ele fala, ah, mas o acabamento da minha tuba não tem problema, eu coloco lá e não acontece nada. Irmãos, aqui no nosso canal, eu sei que nem 1% do pessoal que está inscrito no nosso canal vai assistir esse vídeo. Mas a gente tem hoje aqui cerca de mais de 6 mil inscritos. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, tá? A gente tem mais de 6 mil inscritos. Quero acreditar que todos tenham instrumentos, tá? Eu sei que tem irmãos que tocam outros instrumentos de metais, toca sax, clarinete, não tem instrumento, enfim, tudo bem. Mas o que eu quero falar para os irmãos? Se vão dizer assim que a grande maioria tem instrumentos. Irmãos, eu não conheço o instrumento que os irmãos têm em mãos. Eu não sei que marca que é, não sei se é brasileiro, se é chinês, se é americano, eu não conheço, tá? E aí o que acontece? Se eu falo para os irmãos, não, irmãos, os irmãos podem mergulhar aqui a pompa num ácido cítrico que vai dar tudo certo. E aí os irmãos vai lá, tira assim a pompa já não tem mais brilho, já não tem mais cor, e aí, como é que eu fico? Tá? Então, irmãos, o jeito mais seguro é que nem eu expliquei para os irmãos. Mergulha no balde, tá? Até, né, antes de chegar aqui, ó, no ponto do verniz aqui, tá? Deixa reto lá. Esperou 5 minutos, tirou, tá? Normalmente, irmãos, os tubos, dependendo do grau de sujeira que os irmãos tiver, já vão estar limpos, tá? A parte interna aqui da tubulação. Só que a volta aqui, irmãos, essa volta não vai estar limpa. Então, que nem eu falei para os irmãos pegam um copo, coloca lá o produto, né? O ácido cítrico com a água, né? Coloca aqui dentro, tá? E espera 5 minutos que vai fazer a sujeira, né? Vai tirar a sujeira da parte de baixo aqui. Depois os irmãos, né, faz um enxágue, tá bom? É simples. Não encosto no verniz, evito todo o tempo encostar no verniz, tá? E aí eu tenho uma pompa limpa, tá? Aí os irmãos pensam, ah, irmãos, mas se eu deixei cair e molhou, aí o que os irmãos devem fazer? Os irmãos devem já, de imediato, buscar a torneira, lavar com sabão, com detergente, tá? Para poder tirar a ação do ácido, porque senão vai perder cor sim, tá, irmãos? E por que os 5 minutos? Irmãos, é um tempo assim considerável, tá? Para o produto agir, tá? Não vai deixar marcas, né, no latão, tá? Não vai ficar poroso, como os irmãos podem ver aqui, tá lisinho aqui, né? Não vai ficar poroso, né? E o latão vai ficar, né, brilhando, tá? Ah, irmãos, eu fiz o processo e ainda tem um zinabre aqui, digamos que tem os zinabres na parte interna, ainda tem muito zinabre na parte interna. Os irmãos vai lá, coloca o copo, enche aqui ficou limpo, mas aqui tá sujo. Os irmãos vai, enche aqui dentro, tá? E espera os 5 minutos e faz o enxágue. Ah, irmão, se ainda ficou marca aqui do lado de fora, é o zinabre, tá esverdeado e tal. Então o que os irmãos faz? Os irmãos podem pegar um pano de prato,
No caso do vídeo de hoje eu utilizei papel higiênico. Não é legal utilizar papel higiênico, porque ele não deixa, né, o produto agir direito. Pega um pano de prato, um pano fino, tá? Molha na solução e aí os irmãos cobrem a pompa com um pano de prato, com um pano fino em si, e deixa em cima e espera 5 minutos e faz o enxágue, faz a limpeza com a bucha, que a pompa vai ficar relax, vamos falar assim, brilhando assim, que nem a minha tá aqui agora. Tá bom, meus irmãos? E é isso, irmãos. Esse é o vídeo de hoje, mostrando para os irmãos como tirar o vinagre, como deixar as pompas lindas, tá? Dá para fazer nos pistos? Irmãos, dá para fazer nos pistos, tá? Porém, irmãos, os pistos é o seguinte, os irmãos não podem colocar o pisto com o botão, a haste, né, e o capelote. Essa parte aqui, ó, né, que na minha tuba tá na cor de cobre, né, vocês têm que tirar. E aí os irmãos podem colocar o pisto inteiro lá. 5 minutos também não tem problema. A não ser, irmãos, é importante falar isso também, a não ser que na tuba dos irmãos já tenham passado retífica. O que acontece? Às vezes, irmãos, irmãos que têm tubas mais antigas, né, acontece bastante, os irmãos têm uma tuba com vazamento, tá? E aí vai lá, passa retífica lá e alinha toda aqui as camisas e tal. E aí o que os irmãos fazem? Ainda vai ter o vazamento. Então o que os luthier faz? Eles pintam o pisto normalmente de prata, dependendo da situação. Já vi trompetista já com esses pistos, tá? Mas tuba nunca vi. Eles pintam o pisto de níquel, tá? E aí, nesses casos, eu tenho que falar para os irmãos que os irmãos não devem fazer isso, tá? A mesma coisa é o rotor. A não ser que o rotor seja o rotor branco de fábrica, né? Tem aí os rotores que é feito de aço inoxidável puro, né? É um aço temperado e tal. Nesse caso, pode. Rotores de latão também pode, tá? Vai ficar amarelinho e tal, não vai agredir o rotor, mas tem que fazer um enxágue bem enxaguado mesmo, tá? Agora, se o rotor for retificado também, com acabamento a prata, com acabamento a níquel, irmãos, esquece, não faz, tá bom? Mais uma vez, não faz. Bom, meus irmãos, mas esse é o vídeo de hoje, mostrando para os irmãos como é que fazer a limpeza, tá? Lembrando também, irmãos, que todos os produtos que a gente vai estar utilizando, desde o ácido cítrico, né, o pulverizador, vamos deixar aí eu estou usando uma versão um pouquinho cara, porque eu utilizo para fazer a limpeza do meu carro, tá? Mas aí vamos deixar aí, por exemplo, um Quant aí da Vonix, que é baratinho, uns 20 reais. Ou os irmãos também podem comprar um refrigerante de 1 litro também, utilizar a garrafa, não tem problema, mas tem que ser nessa proporção. A cada 1 litro, 3 colherzinhas de ácido cítrico, tá? E lembrando também, irmãos, que o ácido cítrico é um negócio muito barato. Eu paguei R$23 na Shopee, tá? Não sei se tá o mesmo preço agora, eu tenho bastante tempo esse produto, tá? E só com o que eu ensinei para os irmãos aqui de fazer a limpeza das pompas, irmãos, se os irmãos quiserem já começar a fazer a própria estética de instrumentos, já vai ajudar bastante, só fazendo a limpeza dessas pompas aqui. Os irmãos até podem ganhar uma graninha em cima disso também, tá bom? Bom, vamos deixar aqui tudo embaixo, acesse nossos links aí, vamos estar colocando os melhores preços, tá? Vamos colocar aqui o lubrificante, a graxinha, o produto, enfim, vamos colocar tudo aqui, os irmãos podem acessar diretamente o link e já ter acesso a esses produtos. Bom, meus irmãos, mas esse é o vídeo de hoje, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.